todos do canal. Espero que esse vídeo vá te encontrar gozando de paz, alegria, harmonia. Que a graça, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Vim aqui para trazer uma breve meditação acerca da palavra de Deus, mas antes de estar falando, eu gostaria já de pedir para você dar o seu like, para você comentar o vídeo, para você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, para você compartilhar, tá bom? Eu estou sempre aqui para estar falando um pouco sobre vários assuntos, mas especialmente sobre a palavra do Senhor. E eu vim mais uma vez aqui para trazer uma breve meditação sobre a palavra. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, que vai nos dizer: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, os partiu e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu. A palavra vai nos falar dessa passagem do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus estava ali no deserto, juntamente com os seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. E no momento ali, Jesus pergunta aos discípulos, né? Fala que quer alimentar a multidão. A gente precisa alimentar eles, porque se eles voltarem em jejum, eles vão desfalecer no caminho. Eles estavam ali seguindo a Jesus, estavam 3 dias já no deserto sem se alimentar. E algumas coisas me chamam a atenção nessa palavra, né? Em primeiro lugar, onde eles estavam, o deserto. A palavra de deserto, ela nos lembra algumas coisas, né? Para nós cristãos, tem um significado forte. Por exemplo, no deserto foi que Jesus foi levado. Depois de ter jejuado durante 40 dias, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo tentador, né? É um momento ali de fragilidade de Jesus e ele se apresenta. E deserto, ele também é um lugar de afastamento, um lugar de solidão, de dificuldade, de provação, um lugar de seca. E por ter seca, é um lugar de muita sede, é um lugar de fragilidade, não só física, como emocional, né? Jesus estava ali fisicamente frágil, não espiritualmente, porque ele tinha jejuado durante 40 dias, mas fisicamente ele estava frágil, e o diabo se apresenta. E assim é na vida do homem, né? Muitas das vezes o homem passa por situações de fragilidade emocional, fragilidade física, e o adversário se apresenta com pratos, com tentações, tudo aquilo para afastar o homem de Deus. Ele observa o homem e sabe o momento certo de atacar. É como quando nós vemos aí na selva, né, esses programas que falam sobre vida selvagem, o leão, ele fica, a palavra diz que ele está ao redor do diabo, né, como o leão bramando, não é o leão, mas está como? Então o leão, ele fica olhando, observando a presa, e ele só ataca no momento certo, né? Realmente para dar o bote ali e não ter escapatória para a presa dele. E assim também é o diabo, ele observa o homem na terra, ele fica observando. Então ele vê o momento ali de mais fragilidade e ele vai e ataca. Por isso a necessidade de estarmos sempre atentos, como diz a palavra de Deus, acerca da armadura de Deus,
estarmos sempre revestidos, buscando a presença de Deus, fazendo a obra de Deus, jejuando, orando, lendo a palavra, nos envolvendo com as coisas de Deus cada dia mais, para que possamos estar revestidos, fortalecidos espiritualmente e também no meio do nosso povo, né? Porque quando nós estamos no meio, junto com nossos irmãos, nós estamos mais fortes, mais fortalecidos. É também um momento de fragilidade quando os animais se afastam do rebanho, né? Ele fica mais exposto ali, e assim também na vida do homem. Então precisamos estar atentos, sempre vigilantes, sempre na torre de vigília. E aqui era um momento de fragilidade, né? O povo estava com fome, Jesus estava preocupado. Então a primeira coisa que eu aprendo com isso é que o fato de termos dificuldades, situações adversas, de estarmos passando por um deserto, não significa que o Senhor Jesus não está conosco. A palavra nos fala daquele vento que teve lá, aquela tempestade, o barco, a tempestade batia no barco, mas Jesus estava no barco, né? Mas o fato dele estar não significou que não teria tempestade. E assim é na minha e na sua vida. O fato de estarmos passando por situações difíceis, adversas na nossa vida, não significa que o Senhor não está na nossa vida, que Ele não é presente na nossa vida. Não significa que Ele não está preocupado com a minha e com a sua causa. Entende? Porque aqui fala claramente, Ele estava preocupado como Ele ia alimentar o povo. E é interessante, os discípulos vão falar, mas como, né? Como vamos alimentar tantas pessoas com apenas 7 pães? Realmente, olhando pelo olhar físico e natural do homem, é algo impossível. Mas eles só esqueceram que nós servimos ao Deus do impossível. Não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. E aqui nós vamos experimentar mais uma vez esse sobrenatural de Deus na vida do povo de Deus, né? A palavra fala que Jesus pergunta, depois Jesus dá uma ordem e ordenou, né? Ordenou os discípulos que fizessem com que toda a multidão se assentasse. Então, mais aqui um direcionamento para mim e para a sua vida. Precisamos estar em obediência, debaixo das ordenanças e da direção de Deus, porque Ele é fiel e Ele nos direciona. É clara a palavra falando, olha, Deus deu uma ordem. Deus mandou os discípulos fazer com que a multidão se assentasse. E eles obedeceram, não questionaram. O problema de muitas pessoas nos tempos atuais, muitos têm perdido batalhas porque querem questionar Deus. Nós não temos que questionar, nós temos que obedecer o direcionamento de Deus, mesmo que para o seu olhar físico e humano seja algo impossível que Deus falou para você fazer. Deus mandou fazer isso, mas, gente, como é que eu vou conseguir? Isso é impossível. Não importa. Só importa é obedecer à voz do Senhor. Lembra quando Paulo estava ali preso, ali no Sinédrio, e ele falava, olha, o que importa para mim é fazer a vontade do Pai, o que importa para mim é obedecer. O que Jesus falou também, o meu comer, meu beber é fazer a vontade do meu Pai. O que importa para nós é obedecer ao Senhor, mesmo que Ele mande você fazer algo que aos seus olhos parece impossível. Mas o segredo da nossa vitória está na obediência. As demais coisas Ele fará. O impossível fica para Deus. Nós só precisamos obedecer, né? E aí mais à frente aqui diz, né, que tinham também alguns peixinhos e Deus, tendo dado graça, ordenou que também eles pusessem diante. E aí a palavra diz que comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Então eles comeram, a ponto de saciar, ficaram satisfeitos. E depois que toda a multidão comeu e ficou satisfeita, ainda sobrou 7 cestos de pão. Assim é na nossa vida. Quando Deus ele dá ordem do sobrenatural, quando Deus ele fala o haja dele, desculpa, na minha e na sua vida, é algo tremendo, é algo poderoso, é algo para glorificar o nome dele. A palavra diz que sobraram 7 cestos. Imagina uma multidão, tinha
sete pães. Sobraram 7 cestos depois que todos comeram. Agora vem a situação mais incrível, poderosa e maravilhosa de todas. É que os que comeram eram quase 4.000. Depois despediu eles, mandou eles saírem e ir embora, né? Quase 4.000 homens comeram de 7 peixinhos a ponto de se satisfazerem e sobrar alimento. Você tem noção do que aconteceu ali naquele dia? Pensa, medita, imagina esse cenário, uma multidão de quase 4.000 pessoas se saciarem de 7 pães, mas quase 4.000 pessoas se alimentaram e sobrou. Você tem noção do poder do Deus que você serve? O Todo-Poderoso, não há absolutamente nada impossível para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A palavra nos diz que Ele chegou ali no túmulo de Lázaro. Já havia 4 dias que Lázaro estava morto e enterrado. Ele já estava cheirando mal, mas bastou uma palavra do Senhor Jesus para que aquela situação de morte se transformasse numa situação de vida, de poder de Deus. Você imagina o povo daquela cidade onde Lázaro morava? Você imagina quando as pessoas olharam Lázaro caminhando na rua, recebendo as pessoas em casa? É disso que nós estamos falando. É um Deus poderoso que nos ama a mim, ama você. Um Deus que deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desse Deus poderoso que nós estamos falando. É dessa palavra viva e eficaz. Você crê na palavra de Deus? A palavra nos diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a uma montanha para ela mudar de lugar e ela vai fazer. Esse é o poder do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, o que você tem? O que você tem para oferecer? Você tem fé? Você crê nessa palavra verdadeira e fiel? Persevere em buscar ao Senhor. Não desista. Os dias são maus, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. E Ele faz, através da minha e da tua vida, o impossível acontecer para que o nome dEle seja glorificado. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer uma oração agora aqui. Uma breve oração, Senhor. Eu quero pedir a Ti mais uma vez, por cada pessoa que vai assistir esse áudio. Peço ao Senhor que visite cada uma dessas vidas. Que Tu venha, meu Senhor, acrescentar fé no coração, na mente de cada um, meu Senhor. Renova nossas forças. Renova nossas forças. Não deixa nós parar, não deixa nós olhar para trás, não deixa nós desistir. Mas, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Toma nossas causas impossíveis em Tuas mãos. Nós cremos e confiamos em Ti, na Tua palavra que é fiel e verdadeira para se fazer cumprir, meu Senhor. Nos abençoa, nos dá a Tua graça, que a Tua paz esteja sobre nossas vidas. Abençoa o nosso lar, a nossa família. Nos renova, Pai. Nós Te louvamos, glorificamos, exaltamos, engrandecemos o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida, falar mais profundamente a cada coração. Medite nessa palavra. Não há nada impossível para Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Não esquece de dar o like. Beijo.